Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o economista Luiz Eduardo Assis, que é diretor de política monetária do Banco Central. Luiz Eduardo, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, obrigado pelo convite. E dia de uma certa surpresa em relação ao Copom. Ontem eu falava que o mercado estava meio dividido, mas majoritariamente a aposta era a manutenção da Selic em 14,75. O Copom decidiu de forma unânime, todo o comitê, elevar em mais 0,25% para 15%, e ele listou vários dos problemas que a gente tem falado, não é? Então, o cenário internacional, preocupações com os Estados Unidos, questões geopolíticas, a inflação ainda persistente aqui no Brasil, projeções ainda acima da meta, por aí vai. Você acha correta essa elevação para 15%? Essa é uma pergunta muito difícil, mas nas atuais condições, tudo seria possível, menos uma redução da taxa de juros, que provavelmente é aquilo que o governo gostaria de ver, porque a inflação está claramente acima da meta, não existe uma expectativa forte de queda. A expectativa que o mercado tem para a inflação medida pelo IPCA até o final do ano de 25 está em torno ainda de 5,2%, que é muito parecida com a inflação dos últimos 12 meses. Teve pequenos cortes aí no Focus, mas muito pouco, né? Mas hoje a previsão é muito parecida com a inflação que temos hoje. Já com uma taxa de juros, eu estou pensando em 14,75, que é muito elevada. Com 15%, o que a gente vai ter é taxas de juros para os próximos 12 meses na faixa de 9%, 9,5%, que é muito mais alto do que os 6, 6,5% dos últimos 12 meses. É juro real, é a diferença em relação à inflação. A diferença entre a taxa Selic, essa que foi ajustada hoje, e a inflação medida pelo IPCA. Então, a gente está entrando numa fase em que as tensões devem aumentar, porque a economia continua crescendo a taxas razoáveis. Essa prévia do PIB, que o Banco Central, ele mesmo calcula, que é o IBCBR, em 12 meses, ele está rodando a 4%, que é uma taxa bastante razoável no contexto de juros tão elevados assim. Por que acontece isso? Acontece isso, e essa aparente contradição, esse paradoxo entre juros muito, muito elevados, a economia ainda crescendo, com desemprego historicamente muito baixo, ganhos reais nos rendimentos, o número recorde de pessoas ocupadas. Esse paradoxo acontece porque o governo tem uma política de expansão fiscal e o Banco Central tem uma política de contração monetária. E o resultado é esse que nós estamos vendo. Você tem taxas de juros muito, muito elevadas e ainda assim a economia cresce e ainda assim a inflação está muito longe da meta. A inflação foi muito ajudada pela queda do dólar. O dólar caiu 11. Não ficou mais alta por conta disso. E ela, exatamente, não ficou mais alta por conta disso, até caiu um pouco em relação ao pico, se a gente medir nos 12 meses, nas variações de 12 meses. Mas o fato é que o efeito do juros sobre o nível de atividade, ele bateu muito pouco. Agora, Luiz Eduardo, tem dois pontos aí que eles destacam: a força do mercado de trabalho, o hiato do produto, que é a economia crescendo além do que ela deveria crescer sem provocar pressões inflacionárias, e a questão de serviços, que ainda tem aumentos. Perdeu um pouco o ritmo, né? Veio agora no último IPCA até abaixo da média do índice mesmo, mas ainda bastante pressionada. Juro mais alto, consegue segurar, mudar o mercado de trabalho, né, enfraquecer a demanda, consegue mexer com os serviços, que são que não sofrem impacto direto, por exemplo, de custo do crédito, como acontece com os produtos manufaturados. A política monetária brasileira, ela sofre de uma ineficácia que é endógena. Você regular a economia brasileira através da taxa Selic é bastante ineficaz, por várias razões. A principal delas é o fato de que o governo age no sentido contrário com uma política fiscal expansionista. Então, isso empurra naturalmente para cima as taxas de juros. Mas existem características também estruturais da economia brasileira. Boa parte do IPCA é determinado pelo preço
que o Banco Central chama de bens comercializáveis, que depende do quê? Depende de dólar e depende de cotação de commodities no mercado internacional. A própria alimentação depende muito. O dólar depende muito pouco da taxa de juros, responde pouco à taxa de juros. E o preço internacional de commodities não tem nenhuma relação com a taxa Selic. Ou seja, boa parte da inflação brasileira, ela não consegue ser atacada pela taxa Selic. Existe também, é uma coisa típica do Brasil, uma indexação, que é uma herança ainda do tempo da inflação de 1.000, 2.000%. Não é comum, não é normal que em outros países, que se a inflação é 4, 5, 6% ao ano, você tenha reajuste todos os anos de todos os contratos, de todos os salários. E isso torna a inflação mais resistente. Então são características está tendo aumento real do salário mínimo, né? Desculpa interromper, mas ainda tem isso. Mas aí vai no veio da convicção do governo atual de que é preciso estimular a economia através de gastos fiscais. Então, ele não está dando certo, né? Ele não está conseguindo alcançar popularidade com esse tipo de medida e bagunça mais o meio de campo aí da economia, dá mais trabalho no Banco Central. Essa é a parte mais curiosa, porque nós nos habituamos a pensar que a economia rege a política. Não é? É a economia estúpido. Essa é uma frase que sempre se repete. Não é mais. Hoje, no Brasil, não é economia estúpido. Existe um desgaste político do governo que independe da economia. A economia não vai mal, a gente está crescendo, o salário mínimo é recorde histórico, o desemprego é muito baixo, a massa de rendimentos nos últimos 12 meses em relação aos 12 anteriores cresceu mais de 12%. E a popularidade do governo só tem índices extremamente baixos e cada vez mais baixos. É que tem também esse economia que explica. Embate todo com o Congresso. Né? E a economia vai piorar. Porque o objetivo de elevar a taxa de juros hoje é justamente para desaquecer a economia. Então, estamos falando de juros mais altos para que o desemprego suba, para que os rendimentos não subam tanto e para que a economia desacelere. Mas aí nós temos um outro problema da economia que independe dessa questão de controle da inflação via elevação dos juros, que são as ações do governo na área fiscal. A gente falou, por exemplo, de reajuste salário mínimo, o governo vai criando uma situação mais difícil de ser administrada do orçamento, aí ele vem com aquelas medidas para tentar aumentar a arrecadação, pegou esse carimbo nele, especialmente o ministro Haddad, mas contamina também o governo como um todo. Tem escândalos tipo INSS que retroagem a outros escândalos que o PT enfrentou. E o governo não consegue dividir essa responsabilidade. Por exemplo, os vetos que eu comentei há pouco, que foram derrubados pelo Congresso, eles vão implicar aumento de despesas para o governo. O governo queria restringir BPC, voltou a isenção para fundos agropecuários, tem a questão da energia, que o governo agora vai ter que dar um jeito com medida provisória para não ter aumento de energia, é uma coisa que pesa na inflação. Então, tem uma responsabilidade do Congresso, tem uma responsabilidade do Judiciário e tem a do governo, né? Com toda certeza, mas a gente está falando de um governo que não tem uma mínima capacidade de articulação política, um governo acuado. E ele é acuado a ponto de também não ter condição, até hoje, de conceber uma política econômica que seja razoavelmente consistente. O que nós vemos é uma sucessão de medidas que começaram com a PEC da transição, que é um gigantesco estímulo fiscal em 2023. Ou seja, o governo não tem uma articulação política junto ao Congresso, mas também não tem clareza quanto aos objetivos da política econômica. E não consegue assumir uma narrativa mais positiva do ponto de vista do que ele está fazendo. Luiz Eduardo, antes de nós encerrarmos, eu quero falar que teve decisão também do Federal Reserve, isso dentro do esperado, a manutenção dos juros lá nos Estados Unidos entre 4,25 e 4,5, e lá Trump chiou. Ele falou que ele pode ocupar o lugar de Jerome Powell. Nós, hoje no Brasil, somos uma ilha de serenidade, comparativamente ao que acontece nos Estados Unidos. Agora, a maré bate por aqui também, não é? Inclusive, colocaram no documento por aqui, do Copom. Porque o presidente americano, aparentemente, faz do desatino um método de trabalho. E isso gera inquietações
que repercutem pelo mercado internacional. O Brasil, e a ata do Copom menciona isso, o Brasil é vulnerável a essas oscilações, que até hoje cobraram um preço muito barato de nós. Mas tem o risco potencial. Mas não sabemos o que pode acontecer no segundo semestre, porque é absolutamente imprevisível. A imprevisibilidade faz parte da metodologia do presidente americano. E entre a questão geopolítica também, conflitos, o risco agora dos Estados Unidos entrarem na guerra entre o Irã e Israel, tem potencialmente... Basta a gente pensar no impacto sobre o preço do petróleo, por conta desse conflito entre Irã e Israel, e que pode repercutir aqui no preço dos combustíveis e levar o Banco Central a manter essa taxa de juros muito, muito alta por muito, muito tempo. Os juros, a tendência é ficar nesse nível pelo menos até o final do ano. Inclusive, ele falou que antecipa a interrupção do ciclo e, o princípio, não deve ter aumento na próxima reunião, mas, ao mesmo tempo, diz que está em alerta e que não vai vacilar se houver necessidade de promover novos ajustes. Exato. Então, é isso. O que também antevê um possível conflito entre o Banco Central e o governo, porque, afinal de contas, essa diretoria do Banco Central ela foi indicada majoritariamente pelo presidente Lula. E essa é uma trajetória é uma rota de colisão. Em algum momento vai ter, a gente não sabe se já agora. Já existe hoje do PT, o partido, sim, mas não do governo executivo. Mas em algum momento a gente vai ver sinais. No segundo semestre, recentemente Lula chamou Galípolo de companheiro, vamos continuar vendo se ele vai fazer isso. Eu agradeço muito a presença do Luiz Eduardo Assis, que é economista, ex-diretor de política monetária do Banco Central. Luiz, mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Obrigado pelo convite. Com vocês.